Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 14 ao versículo 29. Nós estamos caminhando no Evangelho de Marcos, tentando, junto dele, pensarmos aquilo que ele registrou e que nos é tão importante, os acontecimentos do Evangelho, né? E no capítulo 6, no versículo 14, a gente percebe que a fama de Jesus se espalhou e chegou aos ouvidos do rei Herodes. Alguns diziam que Jesus era João Batista. A fama de Jesus se dava claramente, mas nem todos afirmavam que Jesus era o Filho de Deus. Então atribuíam sua identidade a João o Batista, que foi ressuscitado, de acordo com aquilo que eles alegavam. Daí o porquê que ele fazia milagres, o seu poder para os milagres. Poxa, olha, esse Jesus que estão falando, que faz isso, que faz aquilo, ele é João, deve ser João, porque João foi executado e aí ele ressuscitou com todo o poder, a fim de poder fazer coisas sobrenaturais. Mas outros diziam que ele era Elias. Não, Jesus era Elias. Outros diziam que ele era um profeta, como os antigos profetas. Quando Herodes ouviu isso, ele disse que não, é João Batista. É João Batista, sim. Até porque fui eu que mandei executá-lo e ele ressuscitou e ele veio com poder. Eu lembro muito bem desse João, só pode ser ele. E foi Herodes exatamente quem ordenou, quem mandou executar João a pedido da filha de Herodias, que era sua esposa, mas que também era esposa de seu irmão Filipe. Então aí você já vê a encrenca e o porquê que o João está lá todo mal visto, como a gente pode perceber. Veja que a grande questão aqui é que Herodias casou-se, uniu-se a Herodes, mas ela também era esposa do seu irmão de Herodes. Ela era cunhada de Herodes, então, né? E aí era aniversário de Herodes, teve uma festa, e a filha de Herodias, ela saiu dançando para lá e para cá, e todo mundo gostou. Olha, a moça dança bem, né? E o rei Herodes falou, olha, ela dança bem. Filha, o que você quer ganhar de presente? Aí a moça foi lá perguntar para sua mãe, a Herodias, olha, o rei está querendo me dar um presente. O que eu deveria pedir, mamãe? Aí a Herodias falou, pede a cabeça do João. A moça foi ao rei Herodes, e pediu a cabeça do João num prato. Herodes ficou triste, porque apesar de Herodias se incomodar com as palavras que João proferia, e não era para menos, o Herodes gostava de ouvir o João. Que coisa, né? Vai entender um negócio desse? Eu gosto dele, as palavras dele são muito boas, mas manda cortar a cabeça. E aí ele mandou um soldado cortar a cabeça de João. O soldado pôs a cabeça num prato e deu à moça, e ela foi lá e entregou para sua mãe e disse, olha, nosso presente. Os discípulos de João, sabendo disso, foram lá, levaram o corpo e sepultaram o corpo sem a cabeça. A questão é que João acusou o pecado de Herodes. Casar com a sua cunhada, poxa, o irmão está vivo, hein? Não dá, né? Você está abusando que você é rei, né? João já havia anunciado o Senhor, João já tinha cumprido a sua missão, João já fez o que tinha que fazer. E ele podia muito bem dizer o seguinte, olha, eu não terei reputação entre os homens se Deus for considerado. Deus sendo considerado, eu não terei reputação.
Deus foi considerado? Foi. A cabeça de João foi parar numa bandeja, num prato. A nossa reputação também, diante de Deus, ela pode ser ignorada pelos homens, pela sociedade. E está tudo bem, porque o que importa mesmo é que Deus seja glorificado e não nós. Se a nossa cabeça for parar num prato, salve-se quem puder e glorifique a Deus por isso. Difícil o discurso, né? Bom, pelo menos quando não somos perseguidos. E Jesus fala, quando Mateus mesmo registra, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 5, quando ele diz: felizes são vocês, quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim, disse Jesus. Foi assim mesmo que perseguiram os profetas. Profetas esses que vieram antes de vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12. A mensagem é de salvação. A mensagem é salvadora. Arrependam-se, desde João. Sejam salvos. Vem Jesus para salvar. Nós não estamos errados, nós não estamos equivocados. A nossa cabeça não rola à toa. E se somos perseguidos, é essa a lógica? Essa perseguição não é à toa. Nós não estamos equivocados. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Quem disse? Nunca foi, nunca é e nunca será a voz de Deus aquilo que o povo diz a respeito da vontade que eles têm ao nosso respeito. Olha, eu só sei uma coisa. Um dia eu verei João Batista com a cabeça no seu lugar. Enquanto isso, eu e você aqui vivemos a realidade de não negociar a verdade de Deus, independentemente com quem nós andamos ou quem está ao nosso lado. Martinho Lutero uma vez disse que a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço ou a qualquer custo. A verdade custa muito cara. Pergunta para o João. A verdade é muito preciosa, mas ela traz ao mesmo tempo uma paz e uma consciência que ninguém sabe explicar. Jesus elogiou João. João fez o que fez por aquilo que ele acreditava ser verdade e era. Deus sabe o fim de todos nós. O fim de João foi esse. O nosso fim, independentemente disso, ele está marcado em meio às nossas convicções. A nossa realidade é a realidade das convicções do reino de Deus, da verdade eterna. É com isso que nós nos abraçamos. É essa consciência que mesmo João teve, e eu também tenho, e você deve ter, sabendo que o Senhor é Deus, que a verdade é a verdade, que a imoralidade, o pecado, não tem vez. E a gente não pode negociar, porque muita gente perdeu a cabeça defendendo a verdade e acusando o pecado. Que Deus nos abençoe. Grande abraço.